Andréia Nada, como se forma gordura visceral? Musculação pode perder? Ótima pergunta, Andréia. Essa pergunta é praticamente uma aula de fisiologia da reserva de gordura, né? Então imagina o seguinte, a célula de gordura das nossas vísceras, ela responde muito a um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que nós produzimos quando estamos em situações de estresse, físico ou mental, tá? As duas coisas. Mental, por exemplo, estamos sem dormir, estamos sem comer há mais de 4 horas, 5 horas, na nossa suprarrenal ela produz cortisol para nos defender. Por quê? Porque ele é neurotrófico, ele faz o seu cérebro funcionar melhor. Né? E esse funcionamento melhor do seu cérebro ajuda você a se defender. Né? Lembra aquela situação de estresse? Fight or flight. Então, correr ou fugir. Você precisa de clareza de pensamento para fazer isso. Quem te ajuda a fazer isso é justamente o cortisol, que age principalmente numa área do nosso cérebro chamada amígdala. A amígdala, ela é a área responsável por ações impetuosas e que geralmente estão ligadas a 3 sentimentos básicos: a irritação, a compulsão e a agressão. E aí você se defende daquela situação ruim, ou seja, você vê um leão na rua, você sai correndo, né? Você nem pensou. Né? É isso que o cortisol faz, ele te defende, ele te dá condições para que você se defenda. Né? Só que qual é o grande problema? O grande problema, pessoal, é que hoje a gente vive num estresse muito alto, um estresse que a gente chama de estresse crônico. E estresse agudo é bom, então você fazer exercício, por exemplo, é um estresse agudo muito bom. Agora, quando você tem um estresse crônico de baixa monta, aquele estressinho, né, que vai te comendo pelo calcanhar, aquilo lá é péssimo. Né? Então você não faz suas alimentações em horário adequado, suas alimentações não contêm um fator nutricional adequado, você dorme poucas horas por noite. Esse tipo de estresse, ele vai te comer pelos cotovelos, cara. Aliás, pelos tornozelos. E esse tipo de estresse, ele tá ligado a uma necessidade também de formar gordura de reserva. E a gordura mais fácil para a gente utilizar não é a gordura subcutânea, é justamente a gordura visceral. Aí você fala, pô, mas por que é tão perigoso e tão fácil de guardar gordura visceral? Em primeiro lugar, é tão fácil porque justamente a gente está vivendo uma centena de fatores de estresse. Normalmente você não dorme bem, você come em horários diversos, você se alimenta com refeições que não são adequadas para você, e isso faz com que você tenha uma facilidade muito grande de ganhar gordura visceral e não perdê-la, porque você não cria o que é a situação inversa de não estresse para que você possa liberar essa gordura visceral. E olha que curioso, musculação é o que mais tira gordura visceral. Por que musculação é o que mais tira gordura visceral? Apesar de treinos volumosos de musculação estimular a liberação de cortisol, você tem um aumento da função de todos os outros hormônios que fazem com que exista uma contraposição daquilo que é a função do cortisol. Vou te dar um exemplo. Você aumenta a liberação de insulina, que modifica o que é a ação do cortisol. Você tem um aumento da função do receptor androgênico e estrogênico, o que faz com que você equilibre a ação catabólica que o cortisol tem. Você tem um aumento da liberação de hormônio do crescimento, HGH, que é o hormônio que faz com que você equilibre com o eixo somatotrófico a ação que é ruim, perniciosa do cortisol. Então você tem que entender que o corpo ele é um equilíbrio de hormônios. Então situações estressantes, por exemplo, eu estou passando nervoso e eu estou sem alimentação. O cortisol vai lá em cima. Só que eu não tenho insulina, eu não tenho GH, eu não tenho testosterona, eu não tenho estradiol. Lascou, eu não tenho proteção contra esse excesso de proteção que o meu corpo faz. Se você faz isso todo dia, você tem dano metabólico crônico. Então estamos falando de 20 anos. Né? Quanto tempo demora para você formar aquela barriga dura, inchada de gordura visceral? 10, 20 anos. Né? Não é uma coisa que você forma tipo em um mês. Não é uma coisa que você forma em 6 meses. Né? É uma coisa de anos de formação. E por isso também é tão difícil perder. Nesse sentido, então, Andréia, a gente faz a musculação para ter todo essa liberação de hormônios contrarreguladores, para que o cortisol ele não te consuma por completo. E isso faz com que a gente tenha remoção de gordura visceral com grande facilidade. Qual o grande problema? Do mesmo jeito que vai fácil essa gordura, ela volta fácil. Então, uma vez que você ensinou o seu corpo a fazer gordura visceral, o processo de refazê-la quando removida é muito simples. Né? Vamos supor que você, por exemplo, não cuida da sua alimentação. Então você vai lá, faz o seu treino, pá,
solta a gordura visceral. Ato contínuo, se você não cuida bem da sua alimentação, essa gordura visceral está passeando no seu corpo, não é queimada e volta para a sua gordura visceral de origem, né, para a célula visceral de origem. Né? Entenda que uma coisa é a termogênese, quando você queima energia para a produção de calor, né? A fonte que deveria pelo menos ser principal é a gordura. Outra coisa muito diferente é a lipólise, que é a remoção de gordura das células de gordura, dos adipócitos. Né? E não é porque você teve lipólise, que você soltou essa gordura da célula, que você gastou essa gordura. Né? Se você não gastou essa gordura, ela vai voltar para você. Tá? Pergunta boa.